A paz do Senhor, amados irmãos. Eu sou o pastor Marcos e quero falar para vocês hoje a respeito de apostasia. Ao longo do tempo, dentro da minha caminhada cristã, eu tenho percebido que é muito grande a evasão dentro das igrejas. Muitas pessoas chegam, são amparadas, são abraçadas e são restauradas e devolvidas para o convívio cristão. Só que no meio desse tempo essas pessoas voltam a se perder novamente. Voltam a se desencaminhar, abandonar a fé muitas vezes e irem embora. Então isso nos leva a fazer um estudo mais aprofundado para saber o que está acontecendo, o que está levando estas pessoas a saírem dos caminhos do Senhor. Sabemos que muitos até permanecem, mas ficam migrando de igreja em igreja e não conseguem se firmar em lugar nenhum. Não conseguem atingir os objetivos propostos por Deus e não frutificam, porque têm o seu alicerce firmado na areia, não se fortalecem, não crescem, não evoluem e com o passar do tempo esfriam. Cada vez mais isso acontece. Então eu fiz um levantamento de causas que podem levar isso a acontecer. E eu cheguei no livro de Provérbios, no capítulo 6 e no capítulo 16, onde Deus fala tudo aquilo que Ele não tolera e que Ele detesta. Também cheguei no livro, na carta de Paulo a Timóteo, e ele também revela praticamente as mesmas coisas do livro de Provérbios, e ainda muito mais. E todas estas coisas me fazem perceber que estão no coração de algumas pessoas, alguns crentes. E este é um dos verdadeiros motivos pelos quais eles não se firmam em lugar algum. Porque são orgulhosos, mentirosos, zombadores, porque são desobedientes, vaidosos, avarentos, sem respeito pela religião, sem respeito pelo próprio Deus. São caluniadores, violentos, incapazes de se controlarem. E tais coisas Deus não suporta. E a pior delas, que Deus não tolera, é aquele que provoca a discórdia dentro da igreja. Aquele que racha uma igreja, provoca brigas entre irmãos, através de todas essas outras qualidades negativas que possuem. E isso Deus não tolera. E dessa forma, Ele se afasta da vida dessas pessoas. E aí elas ficando sem a presença do Senhor. E também dessa forma elas entristecem ao Espírito Santo. Então estas pessoas começam a esfriar, porque a presença de Deus fica pequena na vida delas. E elas começam a esfriar, as coisas ruins começam a acontecer na vida delas como consequências dos seus atos, consequências daquilo que plantaram, e elas abandonam a fé. Muitas vezes abandonam o próprio Cristo, porque Cristo se afasta delas. A Bíblia nos revela no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, que Jesus Cristo nos diz: aquele que não é comigo é contra mim, aquele que não ajunta espalha.
Então Jesus Cristo está dizendo para estas pessoas: se tu não vai ajudar, então não atrapalhe. Se tu não vai somar, então não diminui o meu reino. E a presença de Jesus também se afasta delas. E uma pessoa sem a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a tendência dela é esfriar e abandonar a fé. Então eu percebi que a maior causa da evasão eclesiástica, do abandono na fé, é por causa das pessoas que não conseguem serem corrigidas. Elas não aceitam a exortação, porque a igreja vai ensinar tudo aquilo que é correto, o que está na Bíblia e o que deve ser seguido. Então aquele que não aceita essa correção, não aceita andar no caminho de Jesus, ela não vai permanecer. Ela vai ser constrangida e ela vai embora. Vai embora porque não aceita a correção, não aceita o juízo de Deus. E é fácil perceber quando isso acontece, porque uma pessoa que vai embora porque não aceitou a correção, ela vai descarregar depois o seu ódio, a sua amargura, os seus vícios, vai descarregar contra pastores, contra líderes, contra membros. E você percebe isso não somente da sua boca, mas também através das redes sociais, onde ao invés de derramarem o sangue de Cristo, eles postam o sangue dos inocentes, o sangue das suas vítimas. É muito fácil perceber isso. E Deus não se agrada disso. Estas pessoas racham as igrejas, promovem a desunião aonde quer que elas passam. Elas deixam um rastro de destruição. E de onde elas saem, elas tentam arrastar multidões. Procuram outros lugares para que possam ser aceitas como são. Porque pensam que uma igreja vai se adequar ao seu modo de vida. Só que não percebem que a própria Bíblia diz que nós não devemos distorcer a Bíblia. Nós devemos corrigir, exortar e ensinar aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Amém? E a Bíblia também revela, na carta de Timóteo, que nós devemos nos afastar destas pessoas, nos afastar destes erros, destes defeitos aos quais Deus abomina, aos quais afastam a nossa vida de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos.